Fala, meu padrinho, beleza? Professor Cisler Herculano de Geografia, para falar sobre o território brasileiro, dando sequência, dando continuidade aí aos estudos sobre a geografia do Brasil. Nessa aula de agora, a gente vai falar sobre o espaço político brasileiro, bem como também a sua obra de fronteiras e também alguns aspectos sobre características das nossas fronteiras, a dinâmica da nossa soberania e também a proteção dessas fronteiras, como que o Brasil faz para poder, de certa forma, mitigar algumas ações ilícitas que acontecem aqui nas nossas extensões de fronteira. Sem mais enrolação, vou começar falando para você algumas características gerais sobre o território nacional. Olha só, o Brasil vai ser o quinto maior país do mundo em dimensões físicas, em tamanho de território. A gente território só perde para a Rússia, para a China, para o Canadá e para os Estados Unidos. A gente vai ter uma extensão territorial bem significativa. Aí você me pergunta, qual a importância disso, professor? Isso é bom para a gente ou é uma parada ruim? Qual é a sua opinião sobre isso? Bom, o Brasil, por ser um território muito grande, ele vai dispor de grandes recursos naturais. E eu estou falando da água, que vai ser usada tanto para navegação quanto para abastecimento, também para a ideia de irrigação, geração de energia. Então a gente tem uma disponibilidade bem grande desse recurso mineral. Mas além desse recurso importante para a nossa vida, eu também tenho os recursos minerais metálicos como ferro, manganês, ouro, alumínio, por causa da nossa formação geológica. A gente também vai ter um potencial muito grande de combustíveis fósseis, de geração de energia por vários tipos de fontes diferenciadas, a solar, a eólica, enfim, o Brasil, por ter esse território bem extenso, favorece muito a atividade energética, favorece muito a atividade econômica. É muito interessante o Brasil ser tão grande como é. Eu ainda posso acrescentar para você o seguinte, é que a gente tem grandes extensões de terras agricultáveis, o que faz com que a gente seja um país que assume um dos protagonismos da ideia de exportação de produtos primários para o mercado internacional. Então o Brasil, por ser o quinto maior país do mundo, nós vamos ter todo esse potencial econômico aí a ser explorado, mas desde que, claro, seja melhor administrado pelos nossos representantes. Seguindo aqui, gente, o Brasil está localizado na porção oriental da América do Sul. Nesse exato momento, você já deve ter visto a nossa primeira aula, que a gente falou sobre os pontos cardeais. E nesse momento, você tem que saber que quando eu falo porção oriental, eu estou falando do leste. Se eu pego a América do Sul, que é o continente que o Brasil está inserido, você olha essa imagem daqui e percebe que o Brasil está mais na porção a leste da América do Sul. Na porção mais a oeste, você vai ver que o Brasil ele faz fronteiras com diferentes países aqui do continente. Mas o Brasil, encaixado na América do Sul, está mais a leste desse continente. Agora, não confunda, o Brasil está a leste da América do Sul, mas o Brasil está a oeste do meridiano de Greenwich. Não confunda as duas coisas. Quando eu falo a oeste de Greenwich, eu estou me referindo a uma posição mediante o planeta. Quando eu falo de leste da América do Sul, eu estou me referindo a uma posição em relação ao continente que o Brasil está inserido. Pegou essa visão? De boa. Então, olha só. Pelo Brasil estar inserido na porção a leste da América do Sul, ele só vai ser banhado apenas pelo Oceano Atlântico. Se você voltar na imagem que eu coloquei para você visualizar, você vai ver que a América do Sul é banhada por dois oceanos, o Oceano Atlântico, a leste, e o Oceano Pacífico, a oeste. Como o Brasil está na porção mais a leste da América do Sul, o Brasil somente será banhado pelo Oceano Atlântico, uma importante rota comercial desde os períodos da nossa colonização, mas até os dias de hoje o Oceano Atlântico é uma importante área de contato do Brasil com a Europa, do Brasil com a América do Norte, com outras porções da América também, do Brasil com o continente africano, enfim, vai ser uma rota importante de comércio até os dias de hoje. Vamos lá, segue a visão. O Brasil faz fronteiras com quase todos os países. Se você vai anotar esse quadro posteriormente, eu sei que você vai anotar esse quadro posteriormente, vou deixar o quadro para você copiar depois, você vai sublinhar essa palavrinha aqui, ó, quase. Quase todos os países se delimitam com o Brasil. As exceções são Equador e Chile. O Brasil se delimita com Argentina, com Venezuela, com Bolívia, com Peru, com Uruguai, com Guiana, com Suriname, Guiana Francesa. Enfim, a gente vai ter diferentes delimitações. Afinal, o Brasil tem dimensões continentais.
Mas quando eu falo de Chile e Equador, são os únicos países que o Brasil não vai fazer fronteiras. Isso vai ser uma coisa boa, na sua opinião? Bom, as fronteiras facilitam muito o comércio, mas se não tiver uma fiscalização nessas fronteiras, também facilita a circulação de produtos ilícitos, principalmente ligados ao narcotráfico, à biopirataria, enfim, isso daí é uma coisa que até mesmo preocupa os governos brasileiros, principalmente a União, quando a gente fala de soberania de fronteira. Mas já já a gente entra nesse ponto. Bom, das maiores fronteiras, o Brasil vai ter, respectivamente, com a Bolívia e o Peru. A Bolívia vai ser o país que mais faz fronteira com o Brasil. E o Peru vai ser a segunda maior extensão de fronteira do Brasil. Professor, eu tenho que decorar todas as extensões na ordem certa? Na verdade, não. Mas as nossas referências bibliográficas para a prova da ESA e da SpaceX, você tem que saber essas duas. Bolívia vai ser a maior extensão de fronteira do Brasil e o Peru vem logo atrás. Lá ele, né? Beleza. Menores fronteiras do Brasil. Pega a visão. Suriname e Guiana Francesa, respectivamente, ok? Suriname sendo a menor extensão de fronteira do Brasil, seguido pela Guiana Francesa. Isso você vai ter que memorizar. Tá tranquilo? Tá pegando essa visão? Essas são as características gerais da nossa questão fronteiriça, da nossa localização espacial na América do Sul. Tá pegando a visão? Tá pegando a visão? Então deixa aí teu feedback, deixa teu comentário aqui no fórum, deixa o teu like, isso aí é muito importante. Mas se você não quiser deixar o like ainda, continua aqui comigo que eu vou te convencer. Faixa de fronteira terrestre, meus amigos. Faixa de fronteira terrestre. O que seria isso? A faixa de fronteira, olha só, é uma linha que acompanha a fronteira terrestre brasileira. Faixa de fronteira terrestre é uma linha que acompanha a fronteira terrestre brasileira. Olha só, se eu tenho uma linha e eu tenho uma outra linha, eu tenho uma faixa, correto? A faixa é aquela área delimitada por duas linhas, por assim dizer. Então eu tenho a linha de fronteira do Brasil, aqui tem outros países, e eu vou ter uma outra linha que acompanha essa fronteira do Brasil pelo seu território. Essa área eu vou dar o nome de faixa de fronteira terrestre. O primeiro ponto que você tem que saber é o seguinte: quanto de extensão vai ter essa faixa de fronteira terrestre? E o segundo ponto é, para que ela serve? Vamos lá? Olha só, ela possui 150 quilômetros de extensão. Então, da linha da fronteira terrestre até a linha da faixa de fronteira, eu vou ter 150 quilômetros entre elas. Eu vou te mostrar nessa imagenzinha para você observar a nossa extensão da faixa de fronteira terrestre. Perceba que vai desde lá do norte até o sul do Brasil. E essa linha, ela acompanha a linha da nossa fronteira. A extensão entre uma linha e outra, da fronteira até a extensão final da faixa, é de 150 quilômetros. Guarda isso porque já foi questão da prova da ESA, já foi questão da prova da SpaceX. Ali é uma parada meramente para você memorizar. Eles pediram exatamente a extensão dessa faixa de fronteira. Mas e se na tua prova 2024, 2025, 2026, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, eles te perguntarem o porquê que foi criada essa faixa de fronteira? Aí você vai visualizar aqui, ó. Foi uma maneira que o Estado encontrou para defender o seu território. Nessas áreas das faixas de fronteira se aplicam regras específicas. Como, por exemplo, eu não posso ter a presença de uma empresa estrangeira nessa área. Eu não posso ter uma empresa cujo capital brasileiro, capital estatal, não tem uma participação. Isso porque é uma forma que o Estado encontra nessa área de estar presente. E quando eu falo Estado, eu me refiro à União. É a União que vai exercer as políticas para a proteção do território nessa faixa de fronteira. Tenta pensar nessa faixa de fronteira, gente, como o quintal da sua casa. Correto? O quintal da sua casa é uma área que protege a sua casa, onde você está nesse momento me acompanhando, ou não, né? Da questão da calçada, da rua, da parte de fora, externa do seu terreno. Então você tem a rua, você tem o seu muro, o seu quintal, até chegar à sua casa. O seu quintal é ali que você vai, eventualmente colocar uma câmera, colocar um cachorro brabo também, ou colocar um petzinho também não tem problema. Você pode colocar, de repente, ali alguma coisa que venha a te alertar caso alguém esteja invadindo. Enfim,
é isso que seria uma analogia próxima da faixa de fronteira terrestre brasileira. É uma forma que o Estado encontrou para conseguir proteger o nosso território. A nossa ideia aqui hoje, né, a política externa com os nossos países vizinhos, não é tão, vamos dizer assim, hostil. Na verdade, é uma política até bem amistosa. Mas no século XIX, isso daí não era tão visível. A gente tinha uma política bem mais hostil entre os países daqui da América do Sul. Obviamente, todos estavam ali tentando fortalecer o seu território pós-independência. Mas no século XX, a gente nota uma estabilidade um pouco maior recentemente, atualmente. Mas você tem que lembrar, né, que tivemos períodos bem críticos do século XX, como a Segunda Guerra Mundial, como o longo período da Guerra Fria. Então isso daí foi uma forma que o Brasil encontrou para poder definir a sua área de atuação de fronteira. Professor, quando foram criadas as faixas de fronteira? Em 1988, na nossa atual Constituição. Belezinha? Anota isso. Olha só, possui leis específicas, como eu já falei para você, é uma forma que a União encontra para poder, claro, exercer essa soberania nas áreas de fronteira. Beleza, já que a gente está falando sobre a proteção do território brasileiro, você lembra que a gente também tem um espaço voltado para o Oceano Atlântico, correto? E se uma embarcação resolver chegar por via litoral? O Brasil tem um dos litorais mais extensos do mundo, então, também é uma área que é preciso ter uma relativa proteção, correto? Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o espaço marítimo brasileiro. Não é a única vez que a gente vai falar disso ao longo do nosso curso, ok? Mas aqui vai ser o primeiro contato. Em outras aulas de hidrografia, de relevo, isso aqui também vai aparecer. Mas pega essa visão inicial para você já colocar na sua cabeça pouco a pouco. Olha só, gente, o nosso espaço marítimo ele tem uma extensão que vai do estado do Amapá até o estado do Rio Grande do Sul. Olha só, o estado do Amapá fica nessa pontinha daqui. Então, daqui do Amapá até aqui no extremozinho do Rio Grande do Sul, eu vou ter o meu espaço marítimo brasileiro. É bem longo, é bem extenso. Para tu ter uma ideia, eu que estou no Rio de Janeiro agora, se eu pego daqui do Rio de Janeiro mais ou menos até o continente africano, é mais perto para chegar do que eu cruzar toda essa extensão do nosso litoral brasileiro. Litoral brasileiro muito bonito, diga-se de passagem, muito potencial turístico nessas áreas e também potencial econômico que a gente vai acabar falando já, eventualmente. Então, já graças a essa riqueza, por assim dizer, é necessário que a gente proteja esse território, correto? Beleza. Nessa área do espaço marítimo, eu vou ter o meu mar territorial. O mar territorial é uma área que vai da nossa área do litoral, da nossa faixa final ali terrestre continental, até 12 milhas náuticas adentro do Oceano Atlântico. Coloquei aqui uma representação que é do livro do Demetrio Magnoli, de 2012, para você visualizar. Vai daqui, da nossa extensão final continental, até 12 milhas náuticas adentro do Oceano Atlântico. Essa área vai ser o nosso mar territorial. Aí você me pergunta, professor, o que tem de importante nesse mar territorial? Bom, nessa área do mar territorial, o Brasil aplica a sua soberania. Soberania de respeito à lei, de respeito ao conjunto de regras que faz com que o Brasil consiga fazer a regência do seu território. Em outras palavras, tudo que acontecer dentro dessas 12 milhas no Oceano Atlântico vai responder diretamente às leis do Brasil. É uma forma de o Brasil estender a sua soberania além dos seus limites continentais territoriais. Beleza? Só que a nossa soberania nessa área, ela não é plena, ela é quase total. Por que quase total? Porque o Brasil, por exemplo, não pode impedir a passagem de embarcações nesse território. Então, se tem, por exemplo, um barco chinês, um barco americano, um barco de qualquer outro país, ele tem o direito de passar dentro dessas 12 milhas náuticas. Então, o Brasil, ele, embora tenha soberania, não se pode impedir essa passagem de embarcações que venham de outros países nessa região. Então, a nossa soberania é quase que total. A mesma coisa vale para o nosso espaço aéreo também. Quando a gente chega dentro dessas 12 milhas náuticas por meio aéreo, também se aplica já a soberania brasileira. Mas, por exemplo, o Brasil não pode impedir aviões de passar, mas quando o avião entra dessas 12 milhas náuticas, está sobre o espaço aéreo brasileiro.
Pegou essa visão? É por isso, cara, que muitos navios, muitas embarcações que têm cassinos vão para alto mar justamente para não estar dentro da soberania dos países que não aceitam o jogo. Então, assim, o navio ele pega, ele sai, por exemplo, dessa área das 12 milhas, fica aqui nessa partezinha e consegue permitir a sua jogatina interna, não afetando a soberania do país. Ok? E no caso do avião, a mesma coisa. Porque vamos lá, né? O avião, sempre que ele pode, ele prefere voar próximo de uma área que tenha terra, para o caso eventual de um pouso forçado. Então, por exemplo, se um avião ele tem que sair do Rio Grande do Sul, por exemplo, e tem que ir para a África, ao invés de ele ir direto, ele vai contornando aqui o litoral brasileiro até chegar num ponto que seja favorável para que ele dê o segmento para o continente africano, ou para a Europa, ou qualquer uma dessas áreas que estão fora dos limites territoriais brasileiros. Então é uma maneira que o Brasil encontrou para proteger o seu território, mas não pode impedir essa passagem de aviões ou embarcações nessa área. Show de bola? Beleza. Agora pega essa visão aqui, gente. Mais longa do que o nosso mar territorial é a nossa plataforma continental. Plataforma continental, gente, vai ser o nosso relevo submarino. Então vai ser toda essa areazinha daqui, ó, que vai estar para dentro do Oceano Atlântico. Só que essa faixa aqui, ó, que tá da nossa questão da litosfera, da nossa área física, do nosso relevo. É como se fosse o chão que está por baixo do Oceano Atlântico, ok? Essa área também pode ser chamada de águas rasas brasileiras. O Brasil, ele vai ter a sua plataforma continental que vai do nosso litoral até 200 milhas náuticas além aqui da nossa área continental. Então, toda essa extensão de 200 milhas náuticas, o que equivale ali aproximadamente a 300 quilômetros, vai ser de propriedade de exploração do Brasil. Aí eu te pergunto, ali vale a soberania do Brasil? Ali valem as leis do Brasil? Não. Leis apenas no limite dessas 12 milhas náuticas. Mas essa plataforma, essa área daqui toda, é uma área que o Brasil tem, por direito que foi dado pela ONU, a uma exploração exclusiva dos seus recursos naturais. Ou seja, tudo que está nessa área aqui, no subsolo oceânico brasileiro, vai ser de propriedade de exploração exclusiva do Brasil. E o que nós temos ali? Nós temos gás natural, nós temos petróleo, nós temos também até o acesso ali à soberania de exploração sobre a pesca. O Brasil conseguiu isso na Convenção da ONU pelo Direito ao Mar, que foi dado não só ao Brasil, mas qualquer país do mundo, o direito de estabelecer a sua plataforma continental. O Brasil, inclusive, gente, reivindica que a nossa plataforma ela não é só de 200 milhas, mas de 300 milhas náuticas. O Brasil reivindica isso na ONU, tenta jogar ali, né, na maciota para poder conseguir esse espaço maior de exploração e a gente ainda está em estado de conversação. Toda essa área, pela sua grande riqueza, vai ter um nome. Nós vamos chamá-la de Amazônia Azul. E eu vou colocar o mapa para você visualizar o mapa da Amazônia Azul. Você está vendo aí agora. É um mapa aí muito importante que pode aparecer na sua prova e você vai ter que saber identificar na hora que ele aparecer. Show de bola? Isso caiu na prova da SpaceX do ano de 2023 e tá nas nossas questões aqui da plataforma para que você possa treinar, para que você possa fazer as questões direitinho e ficar suave treinando aqui o que você aprendeu nessa aula. Tá comigo, mano? Tá de boa? Então vem aqui comigo, continua aqui comigo, que tá um calor desgraçado aqui. Na grande realidade é porque quando eu vou falando, a gente vai suando. Não leva mal não, tá? Não leva mal não, porque o importante aqui é que você entenda. Olha só, pontos extremos do Brasil, gente. Eu tenho 4 pontos extremos. Norte-Sul, Leste-Oeste, ok? O ponto mais extremo norte do Brasil vai ser no estado de Roraima, chamado de Monte Caburaí. Mas você vai anotar aí no seu caderno, nascente do rio Ailã. Nascente do rio Ailã. Pode aparecer das duas formas na sua prova. Monte Caburaí, nascente do rio Ailã. Muita gente acha que o ponto extremo norte do Brasil vai ser o rio Oiapoque, mas recentemente entre aspas, né? Nos anos 90, foi descoberto que a nascente do rio Ailã era um pouco mais a norte do estado de Roraima, sendo assim, ele ultrapassou
o rio Oiapoque, a foz do rio Oiapoque, e o Brasil vai ter como seu extremo norte o Monte Caburaí. Mais extremo sul, nós temos no Rio Grande do Sul o Arroio do Chuí. Show de bola! Do Caburaí ao Chuí, o Brasil vai ter sua extensão norte-sul. Mais a leste do Brasil, no estado da Paraíba, eu tenho a minha chamada Ponta dos Seixas. Ponta dos Seixas, aonde nasceu Raul Seixas. Causada, mas podia ter sido, né? E se você lembrar dessa idiotice na hora da sua prova, te fizer pegar a questão, para mim tá tudo bem, não temos que nos importar com essas formalidades. E já no ponto mais extremo oeste, eu vou ter a minha Serra da Contamana no estado do Acre, que você também pode anotar no seu caderno, nascente do rio Moá, pode aparecer também na sua prova com essa nomenclatura. Vale ressaltar que o estado do Acre foi o último estado a ser anexado no Brasil. Você ainda vai ver essa aula. Então, esse ponto extremo oeste do Brasil vai ser o último que o Brasil vai adquirir. Olha que loucura, né? O território do Brasil foi se construindo com o tempo à medida em que as fronteiras do Brasil foram se moldando ao longo dos períodos da colônia, do Império e também da República. Show de bola? Tá de boa? Mas não acabou não, mano. Não acabou não. Pra gente continuar aqui falando sobre o nosso território, temos as nossas cidades gêmeas. Gente, o que são cidades gêmeas? Cidades gêmeas são cidades semelhantes, que possuem características bem parecidas. Só que a peculiaridade de uma cidade gêmea é que as cidades gêmeas, elas possuem características próprias, porém são separadas pela fronteira. Ou seja, a cidade gêmea é toda aquela cidade que é igual, porém uma está em um país, sobre uma soberania, e outra está em outro país, sobre outra soberania. Aí você me pergunta assim, professor, mas a minha cidade aqui do Rio de Janeiro é cidade gêmea de Niterói? Porque parece bastante. Cara, se você não mora no Rio de Janeiro, talvez você não tenha entendido, meu Deus do céu, essa referência. Mas não são cidades gêmeas, uma vez que Rio de Janeiro e Niterói, elas estão no mesmo país, ok? Então, quando eu falo que são separadas pela fronteira, a fronteira delimita um país com o outro. Se eu tenho uma cidade e outra cidade que tem características similares, essas cidades vão ser cidades gêmeas, quando elas são separadas por um limite fronteiriço, ok? Olha só, nessas cidades gêmeas, eu tenho intenso fluxo de pessoas e mercadorias, até porque, gente, eu tenho composições étnicas, né? Pessoas se parecem muito numa cidade e outra. Eu vou ter a característica até mesmo da arquitetura das cidades bem similares, ok? Eu vou ter formas econômicas de se integrarem uma na outra. Então isso é muito importante, isso facilita o fluxo de pessoas, mercadorias, comércio e cooperação entre essas cidades. Agora é aquilo, né? Uma está num país com as leis desse país, outra está em outro país com as leis do outro país. E é por conta disso, gente, é que essas cidades gêmeas, elas vão ter planejamento em comum. Porque vamos lá, imagina que uma cidade cresce muito mais do que a outra. E, se uma cidade cresce mais do que a outra, é bem possível que muitas pessoas dessa cidade comecem a migrar para essa outra cidade. E sobrecarrega essa cidade que está recebendo, dificulta a mão de obra na cidade que está perdendo. Então, por isso, os governos eles se alinham para poder fazer um planejamento integrado entre essas cidades gêmeas. Guarda no seu coração, a região do Brasil que mais tem cidades gêmeas é a região sul do país. Região sul do país, ok? Show de bola? Belezinha? Alguns exemplos de cidades gêmeas que estão sendo citadas na nossa bibliografia. Tabatinga, no Amazonas, com Letícia, na Colômbia, olha, lá na região norte. Agora começa só ali o centro-sul do Brasil. Foz do Iguaçu, no Paraná, com Cidade del Este, no Paraguai. Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, e Pedro Rivera, no Uruguai. Chama atenção a você para essa, porque o Uruguaiana já recebe ali um incentivo, uma característica do Uruguai, beleza? E também eu tenho Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, com Pedro Juan Caballero, no Paraguai. Então, na região sul, eu vou ter a maioria das minhas cidades gêmeas, ok? Aqui são os exemplos que foram citados na nossa bibliografia. Se você for procurar no Google, tem um monte. Mas eu não te aconselho a ficar gastando energia procurando coisas que não estão na nossa bibliografia. Show de bola? E para a gente encerrar, os territórios federais. Territórios federais. Antes de falar sobre eles, eu vou colocar uma imagenzinha aqui para você, ó. Esses são os nossos territórios federais principais.
Essa imagem é a imagem que está no livro da sua bibliografia. Todas essas áreas destacadas. O que essas áreas têm em comum, gente? Elas têm em comum de estarem localizados em áreas de fronteiras. Você está vendo? Está tudo ali na porção mais a oeste do Brasil, nas áreas de fronteiras, nas áreas de delimitações. Logo, você pode entender que os territórios federais foram criados para proteger as fronteiras do território brasileiro. E quem exercia a soberania nesses territórios federais era o governo federal. Logo, os territórios federais não eram estados, não tinham soberania própria sobre o território. Beleza? Hoje, os nossos estados, Rio, São Paulo, Minas, Bahia, Pernambuco, esses estados têm autonomia, uma relativa autonomia. Mas os territórios federais não tinham, eles eram controlados pelo poder público federal e exercia nessa área a sua soberania e a sua presença nas áreas de fronteira. Olha para cá, criados para a proteção do território. O primeiro território federal do Brasil foi criado em 1903, foi o território federal do Acre. O Acre foi comprado da Bolívia em 1903, com a assinatura do Tratado de Petrópolis. Por conta disso, o Acre não podia ganhar soberania de Estado. Era muito arriscado, tinha muito boliviano ainda no Acre, proximidade muito grande com a Bolívia. Então o que o Estado brasileiro faz? O Estado toma essa área para poder ter o controle para si. O governo federal é que vai atuar fazendo medidas para proteção, medidas para o desenvolvimento, liberando verbas, recursos para que o Acre possa se desenvolver. Beleza? Então o Acre foi o nosso primeiro território federal brasileiro criado em 1903. Posteriormente, nós tivemos uma difusão desses territórios, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Surgiram outros que você pode voltar no mapa. Ponta Porã, Fernando de Noronha no mar, o Amapá, Guaporé, Iguaçu, Rio Branco. Todos esses territórios federais foram difusos pelo Brasil, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, a gente não sabia muito o que ia acontecer ali no mundo, correto? Então os países ficaram meio pianinho ali, com medo do seu país receber ali uma visita externa, uma visita hostil. Então, por isso, a proteção de fronteira ela foi feita aqui pelo Brasil também. Só que em 1988, gente, chegamos ao fim dos territórios federais. E aí, a partir desse momento, vários dos territórios federais ou foram anexados por estados, como é o caso, por exemplo, de Fernando de Noronha, que foi anexado pelo estado de Pernambuco, como é o caso de Ponta Porã, que foi anexado pelo estado de Mato Grosso do Sul, como é o caso do território de Iguaçu, que foi anexado pelo estado do Paraná. Então, alguns desses territórios foram anexados pelo estado. Agora, alguns deles também foram emancipados e viraram estados. O Acre vira o estado do Acre. O território de Rio Branco vira o estado de Roraima. O território de Guaporé vira o estado de Rondônia. O território do Amapá vira o estado do Amapá. E se você não está visualizando tudo isso que eu estou falando para você, é só você olhar no mapa que apareceu aqui, que você conseguirá ver direitinho ali os territórios emancipados e os territórios que foram anexados. Mas um segredo aqui para você, não você vai ter que precisar decorar isso para sua prova. Isso é só uma parada que eu estou falando para poder contextualizar. Você não vai precisar saber qual que foi anexado pelo que, não. Fica tranquilo. Mas é importante que você entenda o conceito, principalmente dos territórios federais. Show de bola, gente? Eu quero só falar mais uma coisinha. Ora, professor, se isso aqui era para proteger as fronteiras, então por que acabou em 1988? Acabou em 1988 porque em 1988 foram criadas as faixas de fronteira terrestre. Olha só, que professor que consegue fazer uma leitura bonita, né? Porque isso não está escrito na bibliografia, não. É só você pegar aqui e fazer a anexação de um momento do contexto com outro momento. Você consegue visualizar isso tudo de maneira mais ampla. Show de bola, gente? Ó, o quadro é seu. Se você gostou, dá o like. Diz aí o que você não entendeu sobre essa aula. Ou então dá o biscoitinho, pô. Dá o biscoitinho pra gente, que a gente gosta e a gente tenta sempre melhorar e isso motiva bastante. Tamo junto. Grande abraço.